Olá, estou de volta e como vocês viram no vídeo anterior, eu criei 4 modelos diferentes de vestido com o molde do vestido multiversões. E nesse vídeo eu vou mostrar como cortar e como costurar o vestido verde. Esse modelo aqui com corte evasê e decote redondo. Ele também possui bolsos embutidos aqui nas laterais, tá? Mas antes eu vou mostrar como eu fiz a união dos moldes para chegar nesse modelo. Ao comprar o molde do vestido multiversões, você vai receber 3 opções de molde de blusa. O molde da blusa decote redondo e como bônus vai receber o molde da blusa decote V e o molde da blusa cava nadador. Também vai receber 3 opções de moldes de saia. O molde da saia evasê midi e como bônus vai receber o molde da saia reta com babado e o molde da saia reta com fenda lateral. Para fazer o vestido verde, utilizei o molde da saia evasê midi e o molde da blusa decote redondo. Agora, para escolher o tamanho de cada molde, você vai precisar da tabela de medidas que acompanha o seu molde. Para a blusa, meça a circunferência do busto e verifique na tabela qual é o tamanho correspondente à sua medida. Por exemplo, a minha circunferência de busto é 100, então eu vou utilizar o molde tamanho 44. Lembrando que as medidas são tiradas justas ao corpo, sem deixar folga e também sem apertar a fita métrica. E para a saia, meça a circunferência do quadril e também verifique na tabela qual é o tamanho correspondente à sua medida. O meu quadril é 118, então eu vou utilizar o molde tamanho 48. Veja que aqui eu tenho 2 tamanhos diferentes. A blusa no tamanho 44 e a saia no tamanho 48. Essa é uma das vantagens desse modelo. Você adapta o molde ao seu biotipo. Então aqui eu imprimi o molde da blusa no tamanho 44 e da saia no tamanho 48. Agora, para montar o molde, primeiro separe as partes da frente da blusa e dianteiro da saia. E faça o encaixe na cintura, alinhando o centro da frente dos moldes. Veja que aqui na lateral tem uma diferença. A cintura da saia ficou maior que a cintura da blusa. Então aqui será feita a correção da curva para ajustar essa diferença. Mas antes, com uma fita adesiva, fixe o molde da blusa ao molde da saia, encaixando cintura com cintura e alinhando o centro da frente. E para fazer a correção da cintura, cole um pedaço de papel na lateral do molde, da cintura até a pence. Agora dobre a pence ao meio, tombando a pence para baixo. Com a pence dobrada, trace uma reta unindo a lateral da saia até o início da pence. Em seguida, com a carretilha, faça uma marcação sobre a reta traçada. Observe que, ao abrir o molde, a pence ficou mais comprida. É necessário fazer essa correção na pence para que na hora da costura não falte tecido na pence. Agora recorte o excesso de papel. Veja que ao dobrar a pence, ela ficou rente com a lateral. Agora faça a mesma coisa com os moldes das costas. Alinhe o centro das costas. Com uma fita adesiva, faça a união dos moldes da blusa e da saia. E cole um pedaço de papel na lateral para fazer a correção da cintura. Para fazer a correção, pegue o molde da frente, meça a altura da cintura até o início da pence. Aqui ficou em 4,5 centímetros. Agora nas costas, faça uma marcação a partir da cintura, utilizando a medida da altura da cintura até o início da pence. E faça a união da cintura da saia até o ponto marcado. Caso fique uma entrada muito profunda, formando um biquinho, faça um leve arredondado e finalize recortando o excesso de papel. Aqui é um detalhe importante. Para evitar problemas na peça, faça os ajustes com no máximo 2 tamanhos de diferença entre a blusa e a saia. Também faça a união dos moldes do forro frente e do forro costas e faça a correção da pence. Aí também confira se o molde do bolso está encaixando com a lateral. Para conferir, coloque pique sobre pique. Aqui na parte de cima ficou sobrando uma pequena pontinha, mas não tem problema. Essa pontinha você vai tirar na hora da costura. Agora, se o seu molde de blusa
e o seu molde de saia forem do mesmo tamanho, não tem segredo. É só fazer a união dos moldes, unindo cintura da blusa com cintura da saia. Mas se o seu molde de blusa for maior que o molde de saia, isso quer dizer que você tem mais busto e menos quadril. Nesse caso, também será necessário fazer uma correção na lateral da cintura. Para fazer a correção na frente, trace uma reta da cintura até o início da pence. E para fazer a correção no molde das costas, faça uma marcação a partir da cintura, utilizando a medida da altura da cintura até o início da pence. Trace uma reta da cintura até o ponto marcado e finalize fazendo um leve arredondamento. Termine recortando o excesso de papel. Nesse caso, não será necessário corrigir a pence. A sobra de tecido da pence você pode retirar quando fizer o acabamento da peça. Pronto, aqui está o molde do vestido evasê midi com decote redondo, adaptado para as minhas medidas. E como os moldes já possuem margem de costura de 1 centímetro, o molde está pronto para ser cortado. Agora eu vou mostrar alguns detalhes do molde que são importantes antes de você iniciar o corte do tecido. O molde já possui margem de costura de 1 centímetro. Então, você pode utilizar a técnica da costura fechada ou a técnica da costura aberta e pode fazer o acabamento com overlock, zigue-zague ou viés. Você também pode optar pela técnica da costura francesa, porém tome cuidado ao optar por essa técnica em tecidos mais encorpados. Ela pode deixar os acabamentos grosseiros. Então, se você tem pouca experiência com tecidos, faça alguns testes antes de iniciar a costura. Mas se você optar pela costura francesa, lembre-se que esse tipo de costura precisa de margem de 1,5 cm. Então, nesse caso, será necessário adicionar meio centímetro de margem de costura em algumas partes do molde. Você irá acrescentar meio centímetro de costura nos ombros, nas laterais frente e costas do tecido principal, nas laterais frente e costas do forro, nas laterais do revel e também na lateral do bolso. E aqui no centro das costas, do forro e do tecido principal, não indico fazer a costura francesa. Aqui minha sugestão é que, se você não possui uma máquina de overlock, faça a costura aberta e o acabamento com viés. Agora, para o acabamento interno, tem duas opções: o forro e o revel. Para tecidos mais encorpados e sem transparência, você pode utilizar o revel. Para tecidos que apresentarem transparência, será necessário utilizar o forro. E tem uma terceira opção. Caso precise forrar a peça, mas o forro não é da mesma cor do tecido principal, você pode cortar o revel no tecido principal e costurar sobre o forro. Agora que você já sabe quais são as possibilidades de acabamento da peça, eu vou começar com o corte do vestido. Agora, aqui no corte do tecido, eu vou utilizar o linho misto como tecido principal. E para o forro, eu vou utilizar a malha segunda pele. Como mostrei anteriormente, há várias opções de fazer o acabamento dessa peça. Nesse caso, como o tecido principal ele pode apresentar um pouco de transparência e o forro é de uma outra cor, eu vou fazer o forro com a sobreposição do revel. Eu vou começar com o corte do forro. Dobre o tecido ao meio e faça o encaixe dos moldes conforme o plano de encaixe que você recebeu. Faça o alinhamento do fio do molde com a auréola do tecido e corte os moldes. Com o forro cortado, o próximo passo é cortar o tecido principal. Então, dobre o tecido ao meio e posicione os moldes sobre o tecido conforme o plano de encaixe que você recebeu. Lembrando que o bolso precisa ser cortado 4 vezes no tecido. Faça o alinhamento do fio do molde com a auréola do tecido e corte os moldes. Após o corte, faça a marcação dos piques e a marcação da pence de busto no tecido principal e no forro.
E se o lado avesso do tecido for muito parecido com o lado direito, faça uma marcação no lado do avesso para facilitar na hora da costura. Um detalhe aqui, como nessa peça o revel será costurado sobre o forro, não tem necessidade de entretelar o revel. Agora, se você optar em fazer o acabamento somente com o revel, é indicado entretelar o revel frente e o revel costas com a entretela de malha ou com a entretela francesa. E com o corte da peça finalizado, o próximo passo é a costura. E antes de iniciar a costura, entretele a abertura dos bolsos. Faça o entretelamento no avesso da parte da frente e no avesso da parte do bolso que será costurado sobre a abertura. Depois de entretelar a abertura dos bolsos, feche as pences. Faça uma dobra no meio da pence e alinhe as marcações laterais da pence. Para fechar as pences, inicie com a costura de retrocesso pela lateral da peça. Siga com a costura até o ápice da pence. Aqui, finalize sem a costura de retrocesso e deixe uma sobra de linha maior para fazer o arremate manual. Para o arremate, faça 3 nozinhos e corte a sobra de linha. O próximo passo é fazer a costura dos bolsos embutidos. Mas antes, refaça os piques de abertura dos bolsos, pois a entretela acaba fechando os piques. Inicie posicionando o lado direito do bolso sobre o lado direito da frente, fazendo o encaixe dos piques e faça a costura dos bolsos. Caso não saiba como fazer a costura do bolso embutido, assista ao vídeo com o passo a passo da costura do bolso embutido que está disponível no módulo 2. Depois que finalizou a costura dos bolsos, faça o acabamento com overlock ou zigue-zague na barra do revel frente e na barra do revel costas. Após finalizar a costura de acabamento, fixe o revel sobre o forro. Para isso, posicione o lado avesso do revel sobre o lado direito do forro. Faça o alinhamento das bordas laterais, das cavas, dos ombros e do decote. Faça o alinhamento do revel na frente e nas costas do forro. Depois de alinhar, faça uma costura no contorno para fixar o revel ao forro. Na costura, deixe uma distância de meio centímetro da borda do tecido. E finalize passando o ferro sobre o revel. Só uma observação aqui, se você optou em fazer o acabamento do vestido somente com o revel e vai fazer a costura aberta, faça o acabamento com overlock ou zigue-zague no revel frente e no revel costas. Nas costas você vai fazer o acabamento no contorno da barra, nas laterais, nos ombros e no centro das costas. E no revel frente vai fazer no contorno da barra, nas laterais e nos ombros. O próximo passo é fechar as pences do forro. E como agora eu vou costurar uma malha, aqui na bobina da máquina eu vou utilizar o fio balão. Vou utilizar a agulha 2045, que é uma agulha específica para costurar malha, e também vou utilizar o calcador próprio para costurar malha em máquina doméstica. Comece a costura da pence pela lateral da peça e siga até o ápice da pence sem fazer a costura de retrocesso. Finalize arrematando as pences com 3 nozinhos e corte o excesso de fio.
E o próximo passo para quem optou pela costura aberta é fazer o acabamento das bordas nas laterais da peça. Porém, quando o acabamento das bordas é feito antes da costura de união, os piques desaparecem. Então, nesse caso, antes de fazer o acabamento, pelo lado do avesso da peça, eu estendo o pique com um lápis. Dessa forma, quando for fazer a costura de união, os piques estarão visíveis. Depois de estender os piques, faço o acabamento nas laterais, nos ombros e no centro das costas do forro e do tecido principal. O próximo passo é fazer a costura de união no centro das costas do tecido principal e do forro. Coloque o lado direito sobre o direito, faço o encaixe dos piques da abertura e faço o alinhamento das bordas até a barra. E aqui no forro faço o encaixe das bordas do revel. Inicie a costura no pique de abertura. Deixe uma margem de 1 cm da borda e faça uma costura de retrocesso no início e no final. Na sequência, feche os ombros. Posicione o direito da frente sobre o direito das costas e faça o alinhamento dos ombros frente e costas. Deixe uma margem de 1 cm da borda e faça uma costura de retrocesso no início e no final. Em seguida, abra as costuras dos ombros e a costura do centro das costas com ferro. O próximo passo é fazer o acabamento do decote. Posicione o lado direito do forro sobre o lado direito do tecido principal e faça o alinhamento do decote. É importante fazer o encaixe das extremidades da abertura do decote, o encaixe das costuras dos ombros e o encaixe dos piques da frente do decote. Inicie a costura na abertura do decote e com o tecido principal voltado para cima. Deixe uma margem de costura de 1 cm da borda e faça a costura de retrocesso no início e no final. E quando chegar na costura dos ombros, verifique se as bordas estão abertas. Ao finalizar a costura, é necessário fazer os piques no contorno do decote. Ao fazer os piques, tome cuidado para não cortar a costura que foi feita. O próximo passo é fazer a costura de reforço na parte interna do decote, ou seja, pelo lado do forro. Para isso, tome a margem de costura para o lado do forro. Eu fixo a margem de costura com alfinetes ao forro, porque com os piques a margem de costura tende a virar para o lado do tecido principal.
Agora faça a costura de pesponto no contorno do decote. Durante o processo, abra bem a costura. Finalize alinhando as costuras do decote com o ferro. Na sequência, feche as cavas. As cavas serão fechadas primeiro de um lado e depois do outro lado. Aqui na costura do ombro, dobre as bordas das cavas 1 centímetro para dentro. E pelo lado do avesso, segure as bordas e vire o tecido. Agora, com o direito do tecido sobre o direito, alinhe as costuras do ombro, mantendo as costuras abertas. Alinhe as extremidades da cava e alinhe o contorno da cava. Aqui na parte de cima, puxe o tecido um pouco para cima, assim você terá mais espaço para iniciar a costura. Inicie a costura no ombro, deixe 1 centímetro de margem de costura e faça a costura de retrocesso no início e no final. Na sequência, faça os piques no contorno da parte costurada e vire o tecido. Faça a mesma coisa do outro lado. Na costura do ombro, vire o tecido para o lado do avesso e alinhe as bordas da cava. No ombro, puxe o tecido um pouco para cima para ter mais espaço para iniciar a costura. Inicie com a costura pelo ombro, deixando uma margem de 1 centímetro da borda e faça a costura de retrocesso no início e no final. Na sequência, faça os piques no contorno da cava e vire o tecido. O próximo passo é fazer a costura de reforço no contorno das cavas. Para isso, tome a margem de costura para o lado do forro e, para facilitar a costura, fixe a margem ao forro com alfinetes. Durante a costura de pesponto, abra bem o tecido. E quando chegar no ombro, finalize com a costura de retrocesso. Faça o mesmo processo na outra parte. E finalize alinhando as costuras das cavas com o ferro. Na sequência, será feito o acabamento da abertura das costas. O fechamento será com botão e para isso é necessário fazer uma azelha. Para a azelha, corte uma tira de viés com largura de 3 cm e 5 cm de comprimento. Faça uma costura pelo lado do avesso da tira, recorte as pontas, refile as bordas e vire a tira. Em seguida, dobre a azelha e alinhe as pontas. Agora posicione a azelha sobre o lado direito do tecido, com as pontas viradas para a abertura e uns 2 ou 3 milímetros abaixo da costura do decote. Lembrando que na abertura será feita uma costura de acabamento de 1 centímetro. Então, a partir da costura de 1 centímetro, deixe a abertura da azelha proporcional ao tamanho do botão que será utilizado. Fixe a azelha com alfinetes e em seguida faça uma costura de travete sobre a azelha. Agora vire a abertura para o lado do avesso e em um dos lados
Alinhe borda com borda até a costura do centro das costas. Faça o alinhamento das bordas no outro lado também. Na costura, inicie a costura pelo decote, deixando uma margem de 1 centímetro da borda e inicie com a costura de retrocesso. No final, alinhe a costura do decote com a costura do centro das costas e faça a costura de retrocesso. Agora, no outro lado, alinhe a agulha com a costura do centro das costas. Inicie com a costura de retrocesso, mantenha a margem de 1 centímetro da borda e finalize com a costura de retrocesso. Ao finalizar a costura, vire a abertura para o lado direito, ajeite as pontas do decote e agora, pelo lado do forro, faça uma costura de segurança no contorno da abertura. Mantenha a margem de costura voltada para o lado do forro e, se achar necessário, fixe a margem de costura com alfinetes. Inicie a costura de pesponto 1 centímetro abaixo da abertura. Faça a costura de retrocesso no início e vá com a costura até o ponto máximo da abertura e finalize com a costura de retrocesso. Faça o mesmo processo do outro lado. Finalize fazendo o alinhamento das costuras com o ferro. O próximo passo é fechar as laterais da peça. Para isso, pelo lado do avesso, faça o alinhamento das costuras das cavas frente e costas. Alinhe as bordas do revel. Em seguida, faça o alinhamento dos piques frente e costas do tecido principal. Faça o mesmo processo no outro lado. Inicie a costura no revel com a costura de retrocesso, deixando uma margem de 1 centímetro da borda. Mantenha as bordas alinhadas e os piques também. Aqui no início da abertura do bolso e no final, eu gosto de fazer uma costura de retrocesso para deixar a abertura mais firme. Tome cuidado para não costurar a abertura do bolso. Finalize com a costura de retrocesso. Agora faça o alinhamento dos piques do forro, frente e costas. Para a costura do forro de malha, eu volto com o calcador de malha, com a linha balão na bobina e com a agulha para a malha. Feche as laterais do forro, iniciando com a costura de retrocesso, mantendo uma margem de 1 centímetro da borda e finalize com a costura de retrocesso. Após, abra as costuras das laterais com ferro. E para que o forro não fique subindo nas laterais da peça, pelo lado do avesso, faça o alinhamento das bordas do tecido principal e do forro, e em um dos lados faça uma costura de travete.
O próximo passo é fazer a bainha. Aqui na peça piloto fiz uma bainha simples. Primeiro fiz o acabamento com overlock, depois fiz uma dobra de 3 centímetros e fiz uma costura reta no contorno da barra. Nessa peça vou fazer uma bainha de 2 viradas. Primeiro faço uma dobra de 1 centímetro e vinco com ferro. Em seguida faço uma virada de 2 centímetros e também vinco com ferro. E para fazer a costura, se você achar necessário, fixe a barra com alfinetes. Inicie a costura no centro das costas. E mantenha as costuras das laterais alinhadas. No final, passe 1 centímetro sobre a costura inicial e finalize com a costura de retrocesso. E no forro você pode fazer uma bainha de lenço de 2 viradas ou pode fazer a bainha simples. Nesse caso, faça primeiro o acabamento com overlock ou zigue-zague, em seguida faça uma dobra de meio centímetro e faça a costura no contorno da barra. Com a costura da bainha finalizada, esse é o avesso da peça. E para finalizar, faça a costura do botão. Aqui você pode utilizar o botão encapado com o mesmo tecido da sua peça, ou pode estar utilizando botões com pezinho de acrílico, de metal, ou então botões de madeira.